César, tem um princípio que a gente tem utilizado bastante lá na Apex, que eu acho que se encaixa muito bem aí nesse verbete, a gente também vai usar o seu verbete para isso, que é até adaptado do empreendedorismo. Faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Então, eu acho que entra bem nisso daí, que a gente observa muita gente, até dentro da execução da ProEx, aproveitou algumas dificuldades para reverter essas dificuldades em assistência aos outros. A gente tem exemplos hoje até com livros, né? A própria Graça, que com a condição dela da hiperatividade, ela reverteu isso a favor dos outros. Então, escrevendo, se especializando no assunto. E vários outros, foi citado aí o próprio Maximiliano e outras pessoas mais, né? A própria Mala com a síndrome do estrangeiro também. Então, isso é interessante e é um princípio que a gente usa bastante lá na Apex. Muita gente que recorre lá no serviço de apoio com aquele problemão e ela então começa a reverter aquilo para ajudar os outros. Eu acho que entra bem mesmo, Loche, e eu acho que tem um ponto muito sério que você falou, eu acho que vale a pena a gente explicitar aqui, que é o seguinte: por que acontece a pessoa ficar com cotoveloma, ou ficar doída, ou ficar magoada, quando acontece algo com ela que ela não gosta? Em última análise, é o egão dela, é o orgulho dela, né? Então, eu acho que por aí a pessoa já tem um bom início de autopesquisa, né, para ela avaliar o que ela tem que fazer para mudar, né? Acho que é por aí. Eu acho que seria bom agora a gente ouvir aquela moça lá em cima, porque ela saiu da cadeira dela, deu uma volta, foi lá embaixo, pegou o microfone, subiu e sentou de novo. Então eu acho que o assunto deve ser muito sério. Uma pessoa sair do lugar para buscar microfone aqui, isso não é normal. Não é normal. Faz favor. César. Eu estou certo, eu vi tudo. Eu acompanhei o fato. 2h07, tem que perguntar. Bom. Eu vi o fato, eu acompanhei. Eu fico de olho aqui, eu vejo um monte de coisa que acontece. Bom, César, em primeiro lugar, é muito exemplarista o seu verbete. Então, eu tenho uma pergunta e uma contribuição. A pergunta é em relação à exemplologia. Como foi, assim, a passagem, assim, o que você pode contribuir da sua experiência pessoal desse contragolpe evolutivo mínimo, que é quando a gente ainda está se autodefendendo, empregando em autodefesa, para chegar na lucidez desse emprego do contragolpe enquanto ferramenta de catálise evolutiva? Como foi? O que você pode dar de dica para a gente? Eu acho que a dica maior é a pessoa sair da autofragilização, né? Ela sair de uma postura passiva e ela procurar ter uma reação cosmoética, como a gente colocou na definição do verbete, mas algo positivo de interassistencialidade em relação ao próximo, em relação ao cosmos. Aí ela consegue sair de um processo só de autodefesa, um processo que é mínimo, correto? Onde ela lida com o contragolpe muito mais com uma maneira de se defender, processo até certo ponto egóico, e passa a, de fato, agilizar a evolução dela. Porque como é que ela vai conseguir agilizar a evolução dela? Vai ser através da interassistência. Então, a gente pode fazer esse raciocínio de trás para frente, né? Pessoa, para ela poder fazer interassistência, ela tem que sair desse processo de fragilização. Então, a fragilização seria a principal problemática a ser superada. A fragilização que a gente fala, Limara, é a pessoa que fica em auto-vitimização, ela fica marcando toca, ela fica ressentida contra o cosmos, ou seja, ela não avança, ela fica parada. Certo. E eu estava vendo aqui nas técnicas, eu pensei na possibilidade, não sei se seria bem como a técnica da acariação, porque é uma situação que a gente tem visto alguns colegas a partir de uma situação inicialmente desconfortável, desagradável, fazerem superações e entrarem realmente num outro patamar. Aí eu pensei acrescentar, não sei se seria exatamente como a técnica da acariação cosmoética, ou alguma outra forma de inserir, não sei o que você acha. Eu entendi a sugestão. É a técnica da acariação como uma ferramenta para a pessoa se autoavaliar e também até dar um retorno positivo, é isso?
dar uma realinhada na conduta dela. Não Tá. necessariamente. Às vezes é o revés da cariação sofrida, que enquanto um contragolpe, quer dizer, enquanto um golpe, porque inicialmente às vezes a gente não está com a maturidade, né? E aí sim, entrar no contragolpe, desse que seria... Ela vai para ser acariada e lá ela se sai bem, vamos dizer assim, e As consegue até consequências. reverter. Não necessariamente a própria cariação, mas as consequências dela para a pessoa. Seria essa utilização. Tá anotada a sugestão, a gente avalia depois aqui. Tá bom. Minha vez? Eu li, claro, acompanhei o verbete em vários momentos e tem um assunto aqui que eu me sinto participante, né? Na página 31, em trinomiologia, o último trinômio o trinômio golpe contra golpe evolutivo rescaldo, que às vezes o rescaldo eu compartilho lá em casa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. Você recebe um determinado golpe, aí você vai fazer o contragolpe, que é essa reação cosmoética, né? Que é o tema do verbete. Você tem que ficar sempre atento ao rescaldo, né? Ao que sobra dessa sua atuação. Então, o rescaldo pode ser aquela cinza com brasas, né? Ou seja, algo que você ainda vai ter que continuar atuando para poder eliminar, como pode ser também um saldo positivo. Ok, está resolvido aquele problema. Então, acho que você sempre tem que avaliar. Não basta receber o golpe e fazer o contragolpe. Você tem que se atentar ao rescaldo, ao que sobra daquela sua atuação. A partir daí, avaliar se vai ter novas decisões ou não. Qual a relação do rescaldo com aquele outro item que você falou de que tem que ter vários efeitos homeostáticos para contrapor? Isso. Às vezes é disso? Sim, é isso. É que às vezes você, num só contragolpe, você não consegue resolver o golpe, né? Você tem que atuar várias vezes, né? Então, é isso. O César, Sim, Oswaldo, aqui acima, não é? Sim. Continuando na mesma linha do que vocês estavam expondo, muito bem expondo entre a professora Amalo e você a respeito de que os obstáculos que as pessoas têm pela frente estão em função do seu nível de maturidade e na medida que eles vão avançando, os obstáculos cada vez vão sendo maiores. Eu te pergunto, em função de teu balanço, talvez dos últimos 10 anos e pelas perspectivas das coisas que tem pela frente, que é aquilo que você está valorando mais e qual é aquilo que você está prevendo mais na tua próxima experiência que você vai ter? Eu não entendi direito, Oswaldo. Você está falando, eu avaliar os últimos 10 anos meus? Repete, por favor. Como você está vendo que vai ter que encarar pela frente? Você está falando de projetos que eu vou ter pela frente? Isso mesmo. Chefe, isso aí, os fatos orientam a pesquisa, né? Então, dentro da IEC, você está lá também, você vê que a toda hora tem uma novidade, né? Hoje, dentro da conscienciologia, ou dentro da IEC ali, os grandes desafios, você tem o primeiro, que é a questão do hotel, que a gente colocou como prioridade 1. Depois você tem o Mega Centro Cultural Holoteca, que também está caminhando. Todos esses projetos, você sabe que tem todo um cronograma, todo um start line, uma série de dados. Depois disso, nós temos a Asa Sul, né? Temos a parte comercial na frente do Vila Consciência. Esses seriam 4 projetos grandes. Fora isso, você tem aquele feijão com arroz, que é a aquisição de novos terrenos, né? Como recentemente o OIC agora acabou de adquirir mais um terreno importantíssimo para a CCCI, de 180 mil metros quadrados, e uma série de outros projetos de feijões com arroz. Isso, vamos dizer, do ponto de vista mais coletivo. Do ponto de vista mais individual, eu acho que é a questão de escrever o livro, né? Eu estou numa fase hoje que eu estou trabalhando com o material das tertúlias digitadas. Devo ter feito até agora uns 20%, vou demorar um ano ainda para terminar a leitura das outras 900 tertúlias. Quero ver se até o meio do ano que vem eu termino, que é mais ou menos esse prazo de um ano, e a partir daí começar a publicar os livros, né? Ver o que sai desse saldo, né? E só que isso aí é o tema de uma outra tertúlia, né? Se a gente tiver tempo, um dia a gente aprofunda ou traz para outro verbete. A sua tertúlia hoje, o seu verbete, foi em 1966. Sabe? Aí já são 2000 e lá vai fumaça. Sabe?
Vamos ver se a gente chega lá. Agora, acho que esses seus projetos, você falou de alguns, porque deve ter uns 50 projetos. A gente tem um arquivo de ideias, tem 4.000 ideias, professor Valdo, lá, É? coletadas ao longo desses anos da Conscienciologia. Trabalho é o que mais tem. Então, vamos ver. Quem quiser trabalhar, tem Quem muita quiser coisa. trabalhar, aparece lá na IEC. É. Serviço Realmente, não falta. tem muita coisa. Serviço não falta. Aí. Gente, vocês ainda têm ainda oportunidade de fazer mais uma pergunta. Vai lá. Lá é só 2h17 que a gente pede os Então, comerciais. eu gostaria de falar uma Mas coisa que ninguém perguntou. sua vez. Você tem 2 minutos. Eu tenho 2 minutos. É. Primeira linha da fatologia, a condição de vitimização do curso grupo kármico. Eu acho que esse item é muito importante. A pessoa ela tem que abrir o olho, Foi a desconfiar. primeira coisa que eu li do seu verbete. A pessoa ela tem que desconfiar se acontece muito acidente de percurso com ela, muito processo de crise, que às vezes ela pode estar no processo de vitimização, né, numa condição de vitimização dentro desse curso grupo kármico. Curso grupo kármico é um tema já bastante estudado, desde a época lá dos P4, né? Tem aquelas fases que é a interprisão, vitimização, recomposição, libertação, policarmalidade. Se a pessoa pegar e fizer uma análise dessa condição de vitimização com a escala de estado da autoconsciência contínua, que é o capítulo 486 do livro Projeciologia, ela pode ter uma série de informações relevantes, porque ela vai conseguir se identificar em que ponto que ela está no processo evolutivo, então vai colocar ela no devido lugar e ela vai ver a quantidade de coisas que ela ainda tem que avançar e crescer, né? Então, acho que fica esse lembrete nesses 2 minutos que faltam. E muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom o seu verbete. Nós estamos esperando agora os próximos e aquela obra-prima.